Boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Chloe, eu sou Bootcamp Manager, gerente do Novagon Rio de Janeiro. Um grande prazer para mim acompanhar e desejar uma boa noite. Agradecer também pela presença dos nossos ex-alunos. Boa noite, Rafael, que acabou de chegar. Boa noite, Caio. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bianca. Boa noite, Francisco. Um prazer receber vocês aqui. Quem nos segue que não faz parte do Novagon ainda, esse evento é aberto para nossos alunos que estão estudando com a gente agora e também e vou falar rapidinho, uns 5 minutos, para essas pessoas que ainda talvez não conhecem o Novagon, o nosso trabalho, o que a gente faz. Antes de deixar os nossos alunos falar sobre as jornadas profissionais deles, eu gostaria de apresentar uma pequena apresentação que eu fiz com o coração. 5 minutos só, eu prometo. Só me indicam que vocês estão vendo a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, ótimo. O que é o Novagon? É apenas a melhor escola de programação do mundo. E eu digo isso sem pretensão, são fatos. A gente foi elegido pela quinta vez consecutiva melhor bootcamp de programação no Course Report, que é uma plataforma que recolhe relatórios e reviews de alunos. O que nos interessa hoje é um tema sobre dados, então é um tema que concerne 2 dos nossos 3 cursos agora disponíveis no Novagon, que são desenvolvimento web, ciência de dados e IA e análise de dados. Esses 3 cursos são bem diferentes de um outro, obviamente. O desenvolvimento web destaca mais do ciência de dados e análise de dados, por conta de não ser do mundo de dados, mas os 3 estão disponíveis em tempo integral ou meio período, de forma híbrida, presencial ou completamente remota. Quem quer saber mais sobre os detalhes desses cursos, conteúdo dos cursos, sílabus, conversar com um membro do nosso time de admissões para conhecer mais sobre o nosso trabalho, eu vou deixar no chat do nosso Livestorm de hoje todos os links que vocês vão precisar. Um pouco mais sobre a nossa metodologia, a gente bota muito foco no nosso professor, mesmo sendo uma escola de tech, uma escola que quer mais livre desses estilo de ensinamento e aprendizagem clássicos, o foco continua sendo no professor e a gente faz como que você beneficia de um acompanhamento próximo com um profissional que fica te ajudando por perto. Você também aprende com a gente em situações reais de trabalho, porque o nosso objetivo comum é acompanhar os profissionais em transições de carreira. Então, o mais tempo que você passa se desafiando em situações reais de trabalho, o mais preparado você sai daqui. Então, você aprende também prática. É o maior foco do bootcamp, é a prática, e o que às vezes falta em muitos dos alunos de faculdade de ciência de computação, por exemplo, que é uma parte maior do nosso público, falta muito a prática, e é isso que a gente tenta proporcionar para você. O Novagon também é uma comunidade global. Quem não sabe, o Novagon foi criado há 10 anos atrás em Paris por um grupo de 3 amigos franceses apaixonados por tecnologia. Hoje em dia, a gente já formou mais de 20 mil pessoas ao redor do mundo, um grande número. A gente está muito orgulhosa de dizer que aqui no Brasil a gente formou 2 mil desses 20 mil em 6 anos de existência. A gente tem campus em mais de 40 campos ao redor do mundo, em Ásia, em África, América do Norte, obviamente Europa. Eu acho que eu cobri tudo, América Latina, obviamente. 5 deles são aqui em Latinoamérica, perdão. E a nossa comunidade também é a nossa maior força. É o melhor exemplo de hoje, né?
com os nossos convidados, queridos alunos. O Le Wagon também, de novo, nesse foco de transição de carreira, acompanha os alunos e a gente vai poder aprofundar esse tema hoje sobre a mentoria de carreira. Então, você beneficia de uma semana inteira após o curso técnico para você se preparar na sua busca de trabalho. Isso passa por workshops, por mentorias individuais, por dicas de empregabilidade e acesso a uma rede demais. Não está atualizado aqui no meu slides, mas a gente ultrapassou a barra de 20 mil alunos no Slack e você vai entrando nessa comunidade do Le Wagon, se tornando aluno, tem acesso a essa rede que vale ouro. Eu lamento, mas é uma verdade muito real. Às vezes, em diversos setores profissionais, e a tecnologia não deroga, às vezes é sobre o que você sabe, o que você sabe fazer, mas, além disso, é muito sobre quem você conhece. Então, networking é uma coisa fundamental numa busca de emprego. Alguns números, eu acho que eu já atravessei maiores desses. Uma coisa que a gente não falou ainda é que o Le Wagon também é um lugar de crescimento para muitas startups. Muitos empreendedores começam e descubram o amor e a paixão para o projeto que vai continuar se desenvolvendo no tempo. E a gente está muito orgulhoso desse número de mais de 200 startups iniciadas aqui no nossos bootcamp. Eu vou parar agora, que eu já falei bastante, e eu não sou o foco do hoje à noite. O foco é muito mais nos nossos alunos, que eu agradeço mais uma vez pela presença. Quem tem perguntas, por favor, deixa elas. Quem não está acostumado com Livestorm, tem embaixo direito uma janela perguntas diretamente do lado do chat. Podem usar o chat, eu vou usar também para deixar os links para vocês. Quem tem uma pergunta, é mais fácil para mim organizar as perguntas se elas estão classificadas em perguntas. Então, eu pedi para quem quer tirar uma dúvida, de colocar a dúvida na caixa perguntas. Vamos começar? Vocês estão prontos? Bora, então. Eu gostaria de saber primeiro o que vocês estavam fazendo antes de ingressar o bootcamp e talvez vocês podem continuar com o que vocês estão fazendo hoje. Tem um voluntário para começar? Uma voluntária? Eu posso começar. Por favor. Bom, oi, gente, prazer, eu sou a Bianca. Eu acho que eu tenho uma atuação bem diferente dos demais, por causa da minha formação. Eu sou formada em Direito e eu trabalho com análise de dados dentro do Direito. Na época que eu fiz o BET, por acaso foi o primeiro BET de dados em São Paulo. Na época eu estava trabalhando numa legal tech de automação de documentos. Eu basicamente fazia a programação desses documentos. E a ideia, na verdade, a vontade de estudar, né, de fazer o curso de Data Science, foi porque no direito a gente não tem dado estruturado, né? Basicamente a gente só tem texto e a gente tem realmente uma escassez de dado estruturado, e eu trabalhava num lugar onde exatamente o que eu mais produzia era dado estruturado, porque eu estava automatizando documentos jurídicos. E aqueles dados estavam sendo jogados no lixo, porque ninguém usava eles basicamente para nada. A gente não tinha, sei lá, nenhum dashboard, assim, uma coisa tipo de gerenciamento. A gente realmente jogava os dados no lixo. E aí me veio essa vontade de eu preciso aprender a mexer com isso, porque eu tenho já a base, só preciso do conhecimento. E aí foi quando eu resolvi fazer o BEST. E quando eu estava na Le Wagon, no próprio curso, eu já recebi uma proposta de
de emprego, na época foi num escritório, Matos Filho, para estruturar uma área de dados, para trazer um pouquinho de projetos de dados para o escritório. E acho que no final do BET, quando a gente estava já, acho que meio que no projeto, eu aceitei e eu já comecei a trabalhar nesse escritório com um novo desafio numa área que chama inteligência analítica, o que já é super diferente no direito. Acho que depois eu posso contar um pouquinho mais dos cases em si, porque eles realmente são diferentes da realidade, né, de uma empresa, etc. E ao longo desses, acho que 3 anos, 4 anos, eu também acabei mudando de escritório, recebi uma outra proposta para fazer a mesma coisa, também trabalhar com análise de dados, mas um pouco mais voltada com o direito, um pouco menos estratégica, que é onde eu atuo hoje em dia, que é no Tosini Freire, outro escritório full service, numa área que chama Think Future, que é um programa de inovação, e eu basicamente trabalho na área de Legal Operations, e um dos meus braços é a análise de dados. Acho que é isso. Obrigada, Bianca. Obrigada por ser a primeira a se apresentar. Quem vai seguir? Rafael, eu estou sentindo você querendo, por favor. Bom, gente, boa noite a todos. Não quis ser o primeiro para deixar as mulheres começarem. Então, bom, muito prazer a todos que eu estou conhecendo aí. A minha jornada começou há 1 ano atrás. Meu BET de Data Science foi 1 ano atrás. E voltando um pouco no tempo, eu sou matemático de formação. Dei aula durante muito tempo, mas lá em 2014 deixei de dar aula e fui empreender no marketing digital. Então, dentro do marketing digital de 2014 até o ano passado, quando eu estava morando na França, eu trabalhei com marketing digital. Estava morando em Lyon e foi assim que eu conheci a Le Wagon. E eu me encantei com a ideia, não só da escola em si, mas com a proposta da área de dados como um todo. Eu praticamente fui descobrindo tudo junto. Uma amiga que morava em Berlim me falou da escola, e eu gostei tanto que eu aceitei me matricular em francês, sendo que nem francês eu falava direito. Eu estava morando na França há pouco tempo, eu falei, nossa, vai ser uma loucura. Eu não programava, eu falei, então vou ter que aprender uma linguagem de computação num idioma que eu não sei direito. Falei, bora, vamos fazer. Mas felizmente eu descobri que tinha a unidade do Brasil nesse meio tempo. Não fiz em francês, mas acabou que eu fiz em inglês. Mas foi muito legal, foi ano passado que eu fiz, vai completar 1 ano agora. E como eu falei, eu descobri a área de dados meio no aleatório. Eu gostei muito mais da área em si como um todo, do que especificamente eu quero aplicar para isso ou eu quero aplicar para o outro. Eu percebi exatamente que todas as áreas eu poderia aplicar aquilo e fui meio no deixa rolar. Falei, vou me dedicar ao bootcamp, vou querer me conectar com uma comunidade mundial, porque eu sempre viajei bastante, morei em algumas partes do mundo, e isso foi uma das coisas fundamentais. Eu pensei, vou entrar numa instituição super bem avaliada e que tem uma porta de conexão em tudo que é lugar do mundo. Então, para onde eu for daqui para frente, entre aspas, eu posso sempre bater na porta de uma das escolas e falar, oi, gente, estou aqui, eu sou formado na escola. E hoje isso é um pouco real, pelo menos pela internet. Vira e mexe, eu estou batendo um papo com alguém da comunidade lá de Tóquio, de Berlim, da Austrália. Então, isso é uma coisa que se realizou. Quando eu saí do meu bootcamp, que foi no início desse ano, terminei em dezembro do ano passado, no início desse ano eu fiquei um tempo meio meme do John Travolta, sabe? Olhando para um lado, olhando para o outro, o que eu vou fazer, mandando um monte de currículo para vagas. Enfim, foi aquele processo aí, todo mundo, acho que a galera que fez aí, que está aí junto na call, está entendendo um pouco do que eu estou falando. Eu saí um pouco perdido, e depois eu pude perceber que na área que eu já trabalhava, que era o marketing digital, eu poderia aplicar os dados. E eu falei, poxa, eu vou começar a oferecer para os meus amigos. Estava fazendo algumas entrevistas de emprego, mas na real eu não
não trabalhava para alguém desde 10 anos atrás, então eu nem sabia direito procurar emprego, confesso. Estou empreendendo há muito tempo, então tive que abrir conta, não abrir conta, mas usar minha conta no LinkedIn, que era perdida como a de muitas pessoas. Tive que fazer um processo aí para entrar no mercado de trabalho, mas aí eu acabei me descobrindo como prestador de serviço dentro da área de dados para uma área que eu já atuava, que é a área de marketing. Comecei a fechar alguns clientes em marketing. Tô falando tudo esse ano, tá, gente? Comecei a fechar alguns clientes em marketing. Rolou, deu bom, comecei a fechar outros clientes, comecei a expandir além do marketing. Então, eu não fui para o lado da carreira, tá? De procurar um emprego de data, apesar de ter sido uma das coisas que me atraiu no Bootcamp. Foi uma das coisas que, quando eu quis entrar, eu falei, pô, quero procurar emprego porque é muito promissor, você evolui rápido, mas não foi o que aconteceu. Eu vim um pouco aqui para o lado do empreendedorismo, estou adorando, tá? Lógico que tem seus desafios, nada é só mar de rosas, mas eu estou bem surpreso, estou completando um ano daqui a um mês que eu terminei o meu bootcamp. Foi muito difícil, gente. Apanhei muito no bootcamp, apanhei muito para sair, para a coisa rolar. Foi tudo muito difícil, mas olhando essa jornada de um ano, eu estou muito satisfeito comigo, com a escola, com a comunidade, que é incrível. Inclusive, vou passar a bola para deixar os próximos da comunidade falar, porque eu sou tão grato que eu posso ficar falando aqui a noite inteira, mas vou passar a bola aí. Obrigada, Rafael. Agradeço, eu fico super feliz de ouvir você falar o quanto que foi desafiador para você esse bootcamp, de quanto difícil foi, porque é mesmo. E a gente não mente, né? Olha que durante a entrevista de processo seletivo a gente fala, olha, se prepara, tá? Que não é coisa fácil, mas se você não desiste, tem um retorno muito grande. Tem oportunidade para quem quer correr atrás, tem. Super agradeço. Eu aproveito para dizer que Rafael nos surpreendeu na hora do bootcamp dele com uma publicação que a gente usa até hoje como recomendação, que foi muito bem escrito. O LinkedIn do Rafael é isso, impecável. Vocês procuram um modelo assim, a seguir. Eu coloquei já o link do artigo, vocês vão poder entrar no LinkedIn dele. Vamos dar uma olhada no LinkedIn do Rafael, que ele comentou também, ele começa do zero, todo mundo começa do zero, nem meu LinkedIn está tão bonitinho e bem feito. Então, procuram as dicas e os exemplos onde eles estão. E abrem esse guia, muito bem escrito. Gratidão. Quem vai se apresentar? Posso também ir? quero dizer que, perdão, só para já temos uma pergunta. Vocês já viram muito famosos para nossos alunos. Eles estão, eu acho, se segurando para as perguntas. By the way, não se seguram. Botam tudo que passam para a cabeça e a gente vai atravessar todas. Eu vou abrir todas as perguntas. Agora não, que eu vou deixar todo mundo se apresentar, mas eu não vou deixar passar nenhuma pergunta, gente. Então não deixam de colocar elas na caixa de perguntas. Tá bom, Rafael? Eu vi sua pergunta lá. Vou me apresentar então. Pô, vi aqui o post do Rafael. Caraca, parece um TCC. Acho que se eu fosse você, eu tinha terminado o mestrado. Só faltou a tese. Mas vamos lá, vou me apresentar. Eu sou o Luiz. Eu, antes do Bootcamp, eu trabalhava com engenharia química. Sou engenheiro químico, né? E trabalhava numa fábrica, na GlaxoSmithKline. Já tinha trabalhado na Braskem também. Estava há bastante tempo já na carreira e estava gostando. Nunca, não vou dizer que não gostava, mas eu fui entrando cada vez mais numa área de compliance de engenharia, de avaliação de documentos técnicos. E aí começou a entrar numa questão que eu às vezes discordava de alguma documentação, mas tinham tantas coisas que estavam em jogo, né, de futuro da fábrica. Então era aquela briga que eu tentava parar algumas coisas que não estavam certas, mas a coisa tinha que acontecer. Então eu estava ali naquele momento que eu estava pensando, pô, será que eu quero realmente crescer num contexto desse industrial, né, que a gente tem que entregar as coisas sem pensar muito?
E aí eu falei, pô, eu acho que é uma boa hora de olhar para fora, né? E repensar um pouquinho. E aí eu me matriculei no Bootcamp, eu estava vendo até a data, Chloe, foi em novembro de 21. Eu me formei em maio de 22. E aí eu me formei em maio de 22, né? Eu, durante o Bootcamp, tive um início ali também super conturbado, então é difícil o Bootcamp, né? Você tem que ter bastante tempo para acompanhar, para assistir as aulas que são pré-gravadas, né? Nas terças e quintas, se estiver no part-time, e você tem a lecture no sábado, mas se estiver também no full-time, é aula todo dia. Então, assim, é um ritmo bastante intenso, e é natural que você se sinta meio sobrecarregado, né? Ainda mais se você tiver uma outra rotina, um trabalho atual onde você está. E aí eu fui meio que indo e pegando ritmo. Já tinha um background de engenharia que me ajudou bastante e ajudou a levar. E aí quando chegou o final ali do Bootcamp em março, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. E então, o que eu posso fazer para realmente isso dar certo, né? Eu preciso de tempo, cabeça, para criar projetos, para começar a divulgar alguma coisa que abra as portas do mercado para mim. E aí eu me demiti, comecei a fazer vários projetos, fiz um projeto final bem legal, aprendi a programar em Kotlin para fazer um aplicativo Android, saí totalmente da minha zona de conforto ali, criei um canal no YouTube, contanto que acho que eu parei de publicar lá para julho do ano passado, mas eu postava vídeos no YouTube explicando temas técnicos. E aí, desde então, tudo começou a dar muito certo. Assim, a primeira vaga que eu tive quando eu saí do Bootcamp foi como cientista de dados sênior, numa consultoria chamada Mutante, de São Paulo, trabalhando dentro da TIM. Depois eu fui trabalhar na Radix Engenharia, para um projeto nos Estados Unidos, de implementação de um software de Data Science. E aí, em maio agora desse ano, eu consegui, de fato, trabalhar para os Estados Unidos diretamente. Então, hoje eu trabalho para uma empresa chamada 505, que é uma publisher de jogos de videogame. Então, é um mercado muito doido, assim. Galera que gosta muito de jogos se divertiu um bocado, porque, basicamente, o trabalho é analisar perfil de atividade de jogador dentro do jogo. Jogos que eu digo de videogame mesmo, assim, né? Lutou uma lutinha, ganhou ou perdeu, esse tipo de coisa. Então, é bem divertido. E a parte de analytics também, de marketing, de aquisição de usuários, são questões que eu trato bastante hoje em dia. E foi tudo muito rápido, então, assim, acho que em um ano e pouquinho foi uma mudança de vida que, cara, eu tanto financeiramente quanto de liberdade, por exemplo, vocês estão vendo aqui meu escritório, né? Eu saio daqui, eu acordo, começo a trabalhar 1h da tarde, que é o horário da Califórnia. Aí, quando eu tô querendo pensar um pouco, eu vou ali na bateria, toco uma bateria, dou uma relaxada. Então, é uma coisa que é muito diferente, muito distante daquele meu ambiente anterior de fábrica, né, de estresse. E foi perfeito, assim, para minha vida. Acho que por isso eu sou um grande defensor também do Levagon. Eu já dou aula no Levagon desde que eu me formei, praticamente. Hoje eu sou professor do full-time, do part-time de Data Science. Um pouco ausente agora, porque o bicho está pegando, muita coisa para fazer. Mas eu ainda sou ativamente professor do B2B também, dou aulas para empresas através do Levagon na Europa, já dei para a Ásia, para vários lugares. Então, eu gosto muito de participar da comunidade, sou extremamente grato e feliz aí com essa decisão que eu tomei lá atrás. Que tudo, encheu a oportunidade. Obrigada. Nada. Então, Francisco, Caio. Pode ser eu. Vocês estão me ouvindo bem? Então, pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco do Rio. Eu fiz parte do batch 650, acho que tirando a Bianca, eu sou mais antigo, ela fez em 2020, né? Eu sou economista e eu trabalhava, antes de fazer o Bootcamp, eu trabalhava no IBGE, era um concurso temporário, durou 3 anos. Apesar de estar um pouco ligado com a área de dados, era muito bem isso que eu fazia mais uma parte de supervisão de coleta de dados por telefone. E lá no IBGE eu tive contato com um colega que entrou para essa área lá, assim que ele saiu do concurso antes de mim. E aí eu, curioso, fui perguntar para ele como é que era e tal, me interessei.
E ele, curiosamente, não fez o Levagon, mas ele me indicou o Levagon. Ele fez um outro bootcamp, mas ele indicou o Levagon. Eu achei uma opção interessante. Fiz o full time, 2 meses, foi bastante intenso. Eu já tinha um background de matemática e estatística por causa da faculdade, então, mas assim, ainda assim foi difícil, claro. E na parte de programação, eu já tinha feito um curso chamado DataQuest. Não sei se o pessoal aí conhece, mas enfim, é relativamente conhecido. Que já me deu um preparo, mas ainda assim foi difícil também, claro. E gostei bastante do bootcamp. E o meu processo de entrada no mercado foi relativamente rápido. A primeira empresa assim que me fez a oferta eu aceitei e estou lá até hoje. É uma empresa de São Paulo chamada Tex, no mercado de seguros. É uma empresa de ferramenta de multicálculo. E é engraçado porque eu não tinha contato nenhum com seguro, não tinha carro nem nada. Mas o mundo dos dados permite isso, né? Que você entre enfim, não é um impeditivo, não é um obstáculo isso. E hoje, claro, eu entendo, mas você consegue se encaixar em qualquer lugar, né? Enfim, acho que é isso. De fato, o mundo de dados é largo. Caio, a palavra é sua. Então, boa noite, pessoal. Sou o Caio. Eu fiz o bootcamp no Rio, full time. Terminei em março desse ano. E o meu background assim, é na física. Eu fiz graduação em física, né? Bacharelado, então mais voltado para a área acadêmica. E aí eu estava fazendo mestrado em física e voltado para análise de dados. Trabalhava com análise de dados, focado em física e área acadêmica. E eu estava muito insatisfeito com as perspectivas da carreira acadêmica, falta de oportunidade, não só no Brasil, mas fora do Brasil também é um campo bastante ingrato, assim, eu diria. Pelo menos na minha experiência, não foi muito positivo no quesito oportunidade. E eu estava meio incomodado com isso. E aí eu conheci uma pessoa que fez um bootcamp, foi até de Web Development, no Levagon, e aí recomendou. Aí eu fui me informar, pesquisar e vi que tinha de Data Science também. E aí eu fiz e, cara, foi assim, uma experiência muito recompensadora, né? Foram 9 semanas muito intensas. Eu tive o privilégio de o meu orientador do mestrado, quando eu fui conversar com ele, né, dos meus planos para o futuro, eu já deixei claro, poxa, estou tentando trilhar caminhos diferentes aí da trajetória acadêmica e preciso me capacitar. Então, vou fazer um bootcamp e queria que você entendesse aí que eu vou precisar conciliar por 9 semanas. Aí ele falou, não faça isso. Você não vai fazer nem o bootcamp bem e nem sua dissertação bem. Foca só no bootcamp, depois você volta, atrasa, não tem problema. E ele concordou comigo que era uma boa ideia fazer o bootcamp e tentar esses novos ares. Então, foi bastante positivo, porque realmente a experiência assim, é bem puxada. E, como ele falou, eu não teria conseguido fazer nenhuma das duas coisas bem se eu tivesse tentado fazer junto. Então, faltando umas 2 semanas para o final do bootcamp, eu comecei a me candidatar para algumas vagas. E aí, ainda durante o bootcamp, eu comecei a passar em algumas etapas do processo seletivo na empresa que eu estou hoje, que é a CloudWalk, é uma instituição de pagamentos de São Paulo. E aí o processo se estendeu um pouquinho e pouco mais de um mês depois do final do bootcamp eu consegui a vaga de analista de dados. E aí eu estou lá desde então. E assim, é uma vaga, né, o time que eu participo, a vaga é de analista, mas você acaba fazendo um pouco de tudo, né? Então o fato de ter feito o bootcamp de Data Science ajuda bastante, porque a gente lá acaba fazendo também coisas que não são exatamente data analysis, acaba entrando um pouco em coisas mais com cara de Data Science, fica nesse meio do caminho, então foi muito valioso tudo que eu tive o privilégio de aprender no Levagon. Maravilha. Eu acho que você já respondeu a última pergunta. Não era a minha intenção de começar pela última, mas eu acho que aí a gente já deixar do lado. A Val perguntou se o bootcamp intensivo pode ser considerado cansativo. Eu acho seguro dizer que sim, que é intenso e puxado. Eu acho que
Isso não faz dúvida. Vamos pela primeira pergunta, que já temos algumas e acredito que vão chegar mais. Rafael nos perguntou: eu também sou da área de exatas, será que eu consigo acompanhar o nível de matemática e estatística? Como seria para uma pessoa de áreas humanas? Eu acho que uma dúvida e desconforto que vem muito sobre essa questão de eu não tenho background, eu nunca tive assim grande facilidade em matemáticas e estatísticas. Será que eu vou conseguir com as noções que eu tenho agora, sabendo que todo mundo que está aqui, estudantes pelo menos, já passou por um teste, né? No caso de data science, bem mais puxados que pelo data analytics, mas todo mundo passou um teste e foi aprovado. Então, Rafael, se você passou o teste, você vai conseguir. Que você não é o único que não tem assim um background forte puxado em matemática e estatística. Ele comenta também que ele está atualmente trabalhando como parte de IT. Alguém quer acrescentar isso? Um comentário? Uma história própria? Acho que é mais uma questão de reconfortar todo mundo que todo mundo consegue. Certo? Consegue, né? Rafael, você queria acrescentar? Eu gostaria de falar rapidamente, eu sou matemático de formação, né? Então, talvez alguém pense, pô, é o que menos pode falar de dificuldade em matemática. Mas a verdade é o contrário, né? Eu dei aula de matemática durante mais de 10 anos, então eu conheço as dúvidas que as pessoas têm. Eu não me formei em matemática porque eu era ótimo em matemática, e sim porque eu gostava de matemática. Também apanhei muito quando fui fazer a faculdade. E, por um lado, a parte de matemática foi bem mais fácil para mim no bootcamp. Por outro lado, a área de codar foi muito mais difícil. Para algumas outras pessoas, sabiam codar e sabiam matemática, mas não tinham nenhuma experiência de área de negócios. Cada um tem o seu background e todos os backgrounds, eles são valiosos. Eu vou ter um pouco mais de dificuldade? Talvez em uma área, talvez em outra. E até aproveitando que o Luiz falou aqui, eu escrevi um outro TCC falando sobre o guia de matemática que você precisa para trabalhar com dados. Eu vou colocar aqui também para que vocês queiram, tá? Então, eu acho que está tudo bem respondido lá. Mas saiba que você não vai precisar fazer conta nenhuma, ninguém precisa fazer, o computador faz todas as contas. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar se tornar um bom resolvedor de problemas. E nisso o estudo da matemática vai te ajudar. Vai ser muito mais a pessoa que você se torna estudando matemática do que decorar uma fórmula ou um teorema qualquer. Valeu. Alguém tem outra evidência, uma experiência particular? Eu acho que eu posso também trazer um comentário aqui, principalmente porque eu sou de humanas, né? Então, eu fiz o Levagum exatamente quando eu me formei na faculdade. Eu me formei no final de 2019 e meados de 2020 eu comecei a fazer o BET. Então, eu estava 5 anos sem ver matemática, né? Não tem nada de matemática na faculdade de Direito. Mas eu trabalhava com programação, né? Acabava programando todos os dias, mas uma linguagem totalmente diferente, não tinha nada a ver com Python. Em relação à matemática, óbvio que você precisa estudar, precisa se preparar. Não vou falar que é uma conta simples, mas se eu pudesse assim dar uma dica, uma recomendação, principalmente o que eu senti ali no curso que o que mais importa, até pegando um pouco aqui do que o Rafael falou, é lógica. Então, principalmente lógica de programação. Então, se você for, assim, querer estudar e tirar um tempo a mais, eu colocaria em lógica de programação, principalmente em Python, né, que você vai utilizar ali no curso. E até, agora eu tenho uma vivência do meu primeiro dia no curso, também fiz o full time. Quando eu cheguei na sala, além de eu ser uma das mais novas na época, quando eu cheguei na sala, a gente também faz a apresentação.
E a minha apresentação, a única coisa era, sou formada em Direito, assim, não tinha mais nenhuma outra competência na época, enquanto os meus colegas de sala eram, assim, gente de banco, de empresa, multinacional, o outro fez pós-graduação fora, então eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo de exatas, com um currículo incrível, e eu de humanas, será que eu vou conseguir acompanhar o curso? Com certeza foi super difícil, com certeza tive que estudar mais horas. Uma coisa que eu fiz na época, eu não trabalharia hoje em dia, porque eu tinha um horário muito flexível, mas eu acabava pegando as minhas madrugadas para ficar codando para o trabalho e as minhas manhãs para ficar codando para o Levagum, basicamente. Mas eu não faria os dois juntos. Eu acho que até o Caio falou aqui, tipo, foca num só, vai fazer o full time, então faz só o full time, não faz o full time, uma pós, o full time e o trabalho. Se você não tiver a opção de deixar o trabalho, com certeza eu faria o part-time, alguma coisa nesse sentido. Mas é isso. E uma coisa eu acho que também vale trazer para essa temática é que a área de dados, né, você quando entra no bootcamp de Data Science ou de Data Analytics, você não sabe muito bem onde você vai parar, mas geralmente você vai para onde você tem mais facilidade. Se você não tem um background de matemática muito forte, né, você não tem ali um lastro muito forte de cálculo, de estatística, dificilmente você vai cair numa posição de Data Science de cara. Você pode chegar lá, mas muitas vezes você pode cair numa área de engenharia de dados, numa área de análise de dados, e aí nessas áreas, muitas vezes, é muito mais sobre contar uma história. Na parte de pipelines, é muito mais sobre você ter lógica de programação para fazer um pipeline de dados robusto. E aí, se você quiser virar um baita de um engenheiro de dados, você vai mais fundo nas temáticas, e aí você, querendo ou não, vai se deparar com a matemática. Mas, assim, o que eu percebo, né, hoje é que muitas vezes, acho que até com arroz e feijão, de você entender como usar os pacotes, como você fazer implementações até mais simples, muitas vezes você supere, acho que 95% das demandas de mercado. Eu acho que, assim, eu nunca tive a oportunidade, trabalhando, de ver um modelo de deep learning rodando, sabe? Você tem, de fato existem, mas são para aplicações muito específicas, muito avançadas, né? Em geral, você vai ter regressões, modelos de machine learning mais simples, de classificação, clusterização. Então, assim, não precisa ser um guru da matemática. Dito isso, é muito bom que você seja. Então, você começa não sendo e vai aprendendo conforme você for precisando e vai se desenvolvendo estatística. Eu acho que a estatística é o ponto mais forte para a ciência de dados, mais até do que álgebra é importante, dependendo, mas e cálculo também. Só que aí cálculo, se você quiser entender o que é o gradiente descendente, o que é a derivada parcial, se você quiser ir nesse ponto, é importante. Se você for defender tecnicamente para um grupo muito avançado, é importante. Mas, assim, 95% das vezes, ninguém nunca vai te perguntar o que é aquilo. Eles só vão querer saber qual é a sua métrica de performance, se o resultado está sendo atingido, se o modelo está bacana, e você contar uma boa história e defender. Então, também não se preocupa demais com isso agora. A necessidade de matemática ela vai surgir em algum momento. Pode ser que surja muito, pode ser que surja pouco, e você vai começar a sentir isso e vai naturalmente estudar conforme a necessidade. Não é como se você estivesse entrando numa faculdade de matemática, por exemplo, que não adianta, você tem que gostar de matemática. Então foi exatamente o que o Rafael falou, né? Eu entrei porque eu gostava. Se ele não gostasse de matemática, ele tinha saído com certeza, porque é muito punk. Então, pode ficar tranquilo nesse quesito de que a matemática ela vai tão longe quanto você quiser que ela vá e na área que você quiser se colocar. Tá? Não é obrigatório você ter tanto conhecimento de matemática para entrar na área de dados. Mas ajuda. Eu acho que foi respondido, né? Qualquer coisa nos indica se a pergunta tiver mais nuance que a gente não pegou, se você considerar que a gente não respondeu, não deixa a dúvida passar. A próxima pergunta é muito diferente, a falar sobre os projetos de vocês. E uma pergunta da Val, que quer saber como o portfólio e os projetos que vocês acabam de fazer com a gente aqui ajudaram vocês a se colocar na marca. E a gente pula do conteúdo do curso e dentro do curso a parte pós-bootcamp.
como esses projetos e apresentar um portfólio ajudou ou não ajudou, ajudou um pouco, ajudou muito, vocês a se colocar no mercado. Eu posso falar sobre essa, que foi uma coisa importante ali para mim. O que eu acho importante nessa pergunta? Essa pergunta vira e mexe, ela aparece. E eu já vi pessoas que tomaram estratégias que eu não considero boas e que eu vi resultados negativos vindo delas. Eu vi muita gente já, depois de fazer o bootcamp, não só do Levagon, mas entrando na área de dados em geral, a pessoa começar a fazer um monte de projetos, colocar isso num GitHub. Assim, eu tenho um modelo, tá? Tem o JobLib lá, pô, o código vai até um modelo, você pode já fazer o predict naquele modelo. Aí o cara pega isso, bota esse código dentro do GitHub dele e fica lá, e ele espera que milagrosamente alguém vai entrar no GitHub dele e vai parar para ler o código dele. Se vocês já estão habituados à sociedade em que vivemos, as pessoas não têm muito tempo para parar, para ir no detalhe do que vocês estão fazendo. Então, a coisa que eu achei mais importante quando eu estava desenvolvendo meu portfólio não foi só o que eu estava fazendo no projeto, e sim qual era o canal que isso ia chegar nas pessoas. Então, isso é uma dica que eu dou para todo mundo. Você fez seu projeto? Tá. Como é que isso vai chegar nas pessoas? Vai ser um post de LinkedIn? Vai ser um vídeo no YouTube? Vai ser, não sei, uma live que você vai abrir e vai falar sobre? Como que você vai conseguir fazer com que alguém pare para te ouvir e capte atenção para o seu portfólio? Então, o que eu fiz, no meu caso, né, e que deu super certo, e eu mostrei esses projetos em todas as entrevistas de emprego, até acho que a última não, porque eu já tinha alguma trajetória profissional e já tinha muito mais lastro, mas era o seguinte, eu fiz um projetinho que ficou bem robusto, e aí eu peguei esse projeto, quebrei em várias partes e comecei a postar vídeos no YouTube. Como é que você treina o modelo? Como é que você seleciona as features do modelo? Como é que você, sei lá, analisa as métricas de performance do modelo? E eu fui falando tudo isso, e aí quando a primeira entrevista que eu passei, a pessoa falou, isso é uma área de consultoria, a gente precisa de uma boa comunicação de temas que são técnicos, né? Você tem que fazer isso chegar num público abrangente que entenda. Aí eu falei, pô, eu tenho um canal no YouTube, você quer dar uma olhada no que eu faço? Porque lá eu falo exatamente sobre temas complexos, tentando simplificar. E aí ela falou, depois que eu vi o primeiro vídeo, eu te escolhi. Então, assim, pensem também muito em como vocês vão fazer as pessoas darem atenção ao seu projeto, não só ao projeto, entendeu? Peguem uma temática interessante que vá chamar a atenção das pessoas, criem posts no LinkedIn, façam vídeos, depende de como vocês se comunicam melhor, e façam chegar nas pessoas. E aí eu acho que tem muito mais chance de dar certo. Evitem sair fazendo 500 cursos depois do bootcamp, ou sair fazendo 500 certificações depois do bootcamp. Vocês precisam mostrar, logo que vocês saem do bootcamp, que vocês, de fato, estão capacitados, né? Porque o bootcamp não é um curso de longa data, né? Você faz um bootcamp em 4 meses, o full-time são 9 semanas. Então, assim, é difícil para várias empresas entenderem que você adquiriu tanto conhecimento num período de tempo tão curto. E aí cabe a você mostrar como você adquiriu esse conhecimento e o que você está capacitado para fazer depois do bootcamp, entendeu? Então, foquem nisso, foquem em comunicar o quão bem vocês estão preparados para as atividades futuras e façam um projeto que gere interesse coletivo. No meu, só para dar um exemplo, eu tinha uma página online que você mandava uma imagem de raio-x e ele dizia qual era a doença. Então, eu treinei um modelo, fiz o deploy, criei a interface web. Com o pouco que a gente aprende no Levagon, dá para você já fazer a interface web. Então, assim, corram atrás. Criem algo que mostre que vocês são capacitados para entregar desafios complexos. Acho que isso é o ponto mais importante. Eu acho que sobre isso, talvez eu tenha o outro lado da moeda para compartilhar, que no meu caso eu nem cheguei a conseguir montar um portfólio, né? Tipo, foi muito rápido o que eu consegui a vaga. Então, assim, apesar da importância de se ter um portfólio, de ter algo para mostrar e tudo mais, acho que seria uma palavra de consolo a quem talvez seja preocupado com isso, de às vezes não ter confiança no seu portfólio, de assim, cara, às vezes aparece uma vaga que simplesmente olha para o seu currículo, para o seu perfil e se identifica com você. Então, eu entrei numa empresa, por exemplo, que adora contratar gente do Levagon.
Então, muitas das vezes é estar no lugar certo na hora certa e nem sempre é o que você tem para mostrar que você fez e tal, mas é você. Então, claro, se você tem a oportunidade, invista no seu portfólio, tem algo legal para mostrar e tudo mais. Mas que isso não seja também uma pressão gigantesca. Cara, eu preciso ter um baita portfólio, preciso mostrar. Mas às vezes é questão de perfil também e acontece. Então, que não seja também uma pressão, um desespero por portfólio. Gostaria de acrescentar também no do Caio, da CloudWalk, porque a gente tive uma conversa interessante sobre carreira depois do bootcamp, as oportunidades, etc. Hoje, super recentemente, antes do evento começar, a CloudWalk, o Caio pode falar melhor que eu, porque ele está por dentro, mas a CloudWalk é o que a gente chama de Hiring Partner, significa que a CloudWalk de vez em quando aparece durante as semanas de carreira, porque eles têm vagas abertas e eles estão interessados no perfil de vocês, especificamente perfis recentemente formados do Levagon, porque eles estão aqui preparados. E eles gostam da nossa metodologia, eles gostam de saber que vocês estão formados com a gente, porque eles sabem e confiam na qualidade do conteúdo que a gente entrega para vocês. Esses Hiring Partners, a CloudWalk faz parte, tem outras, e isso faz parte também do serviço da semana de carreira que eu apresentei no início, e o Caio é o melhor representativo disso. Então, se tem mais... Tá chegando mais perguntas. Se tem mais perguntas sobre isso, vem. Outra pergunta do Gustavo para Luiz Felipe, especificamente, mas eu acho que essas perguntas são sempre abertas para todo mundo responder, então se sentem livres, chamados para responder também. A pergunta é, como conseguiu a oportunidade de trabalhar para os Estados Unidos? Eu acho que isso é uma boa também, uma grande pergunta de nós. E as oportunidades de fora? Como que é? Olha, não é fácil, eu digo isso para todo mundo, é muito do que o Caio falou, é lugar certo na hora certa. No meu caso, o Levagon hoje conta com mais de 20 mil alunos formados. E a gente tem alguns canais do Slack só de ex-alunos e professores, né, que foram alunos também. E dentro de um desses canais, postaram uma vaga para trabalhar para uma empresa de jogos na Califórnia. E eu me apliquei e deu tudo certo. Então foi por dentro da comunidade, de fato. Essa vaga foi totalmente associada ao Levagon. Surgiu a oportunidade no canal, eu me apliquei, a pessoa me deu uma indicação por saber que eu me formei no Levagon, era professor do Levagon, já tinha um currículo bacana, e aí aconteceu. Foi muito assim, ninguém veio me procurar, não foi nada muito por acaso. Nada, sei lá, aconteceu assim, simplesmente. Não teve uma fórmula que eu poderia falar, não, você tem que estar se aplicando para essa vaga XYZ. Todas as vezes que eu me apliquei para vagas nos Estados Unidos através dos canais abertos, né, que seriam aqueles sites Work Remotely, tem vários, né? E eu sempre que eu me apliquei por ali, nunca deu em nada. Essa é a realidade. A única vaga que deu em alguma coisa que é onde eu trabalho hoje em dia foi pelo Levagon, e agora, hoje, eu estou chamando um colega para trabalhar comigo, que a minha expectativa é que ele comece a trabalhar ano que vem comigo também nessa empresa, a 505, que era um ex-colega de curso do Levagon que fez o projeto final comigo. Então, acaba que também a gente vai fazendo esse networking, a gente sabe quem confiar, que são bons alunos, pessoas que você já viu trabalhando, entregando bem, e é bem legal isso, né? Eu vou conseguir trazer mais alguém para isso e gerar esse ciclo virtuoso de puxar as pessoas, né? Que eu acho que é importante também. Mas foi por acaso. Essa é a resposta que eu tenho para dar. Nada é por acaso, é porque você vai atrás. De fato. Tava lá a vaga, né? Qualquer um poderia ter pegado. É só pegar. Tá lá, mas precisa pegar para conseguir, né? Uma coisa que eu acho que definitivamente ajuda foi, depois do bootcamp, eu me inscrevi no mestrado. Agora, pouco tempo atrás eu comecei, né? Mas eu estava, acho que desde abril, aprovado no mestrado de ciência de dados da Universidade do Texas. Então, assim, tem oportunidades de você fazer cursos adicionais
que aí já são um nível de graduação mais alto, né? Mas um mestrado nos Estados Unidos abre muitas portas nos Estados Unidos, passa uma credibilidade muito grande localmente. Então, assim, às vezes vale a pena você entrar no bootcamp. E, assim, hoje, sendo muito sincero, o que eu sei do bootcamp, que eu aprendi a programar robustamente no Levagon, né? E hoje o que eu tenho do bootcamp está me fazendo tirar A nas matérias, indo super bem nas disciplinas do mestrado. Então, assim, tanto abre um mercado para você, quanto vai te capacitar e você pode depois traçar novas etapas na carreira e abrir portas maiores, né, cada vez mais. Acho que são essas dicas. Alguém quer acrescentar? Senão a gente vai para a pergunta do Bruno, que continua nesse papo do mercado e de inserção, de transição de carreira e tal. Ele nos pergunta o que vocês acham que o mercado está esperando na pessoa que acabou de fazer um bootcamp, no caso de Data Analytics. Bruno está estudando Data Analytics, mas o que é um profissional júnior sem experiência que acabou de se formar, como esse mercado recebe e acolhe um perfil desse. A gente pode ver do outro lado como que a gente se coloca no mercado com esse perfil. Mais ativa. Bom, eu posso falar, assim, até porque eu estou procurando uma analista júnior. Gente, sendo muito sincera, em relação ao que... ao que mais eu sinto falta, assim, do profissional de dados, e é o que hoje em dia, principalmente para mim, é uma das maiores dores, é um profissional que saiba fazer SQL, que eu acho que é a primeira coisa que vocês vão aprender no curso. E eu sei que é super básico, mas hoje em dia eu tenho muita dificuldade de achar profissionais que saibam mexer no SQL e, enfim, quando você passa ali um desafio para a pessoa, você vê que a pessoa não consegue desenvolver o desafio, não consegue trazer o resultado que a gente espera para um profissional júnior, obviamente. Então, se eu falasse hoje em dia o que você precisaria ser muito bom SQL e ter uma boa lógica ali de programação, saber o básico de Python seria incrível. Mas nada que também não aprenda no dia a dia um básico de Python, mas se for ficar expert de alguma coisa, SQL, por favor. Eu ia falar a mesma coisa. Eu, apesar de ter feito o bootcamp de Data Science, entrei numa vaga de analista e, cara, SQL é, assim, o fundamental. E como eu falei, né, a gente acaba, às vezes, lá no meu time, fazendo coisas também de ciência de dados. Então, se eu pudesse deixar também uma recomendação poxa, tenta investir o máximo que puder em Python também. Assim, o SQL em primeiro lugar, mas não deixar Python de lado, tentar se aprofundar, investir e cada vez mais fundo em modelagem, em Python, porque abre portas, abre oportunidade, te coloca ainda melhor no mercado. Então, SQL, mas sem deixar o Python de lado. Para complementar, eu diria também para se ligar sempre em soft skills, independente de ser data, independente seja lá o que for. Seja proativo, seja interessado, leia os livros que todo mundo diz que é obrigatório. Então, faz seu corre, como a gente diz por aí, né? Então, vai aprender habilidade técnica, mas vai aprender a viver também, vai aprender a se resolver. Eu acho que, mais do que tudo, você tem que ser um bom resolvedor de problemas. Seja com Python, com SQL, concorrer na mesa vizinha, procurar no ChatGPT, se vira. Eu acho que o mercado precisa de gente que se vire, mais do que qualquer outra habilidade. E eu acho que o Data Analytics não é tão focado em Python, né? Acho que SQL é o que vocês mais veem, eu posso estar errado. Mas aprendam também a utilizar ferramentas do mercado, né? Então, assim, você vai utilizar o SQL, tá? Aonde? O BigQuery? Não sei. Qual contexto isso vai se aplicar? Né? Você conhece as funções? Você sabe como, por exemplo, integrar isso com
um pipeline para você rodar essas queries todo dia, né? Então, acho que vocês veem algumas ferramentas, acho que o Airflow, por exemplo. Eu não estou tão habituado porque eu sou do time que não gosto muito de SQL. Então, sempre que tem que usar SQL, eu dou um jeito de usar PySpark, que é melhor. Sei lá, eu gosto mais. Eu acho mais fácil de usar porque é Python mesmo. Python é o meu coração. Então, eu acho que assim, saber de ferramentas de cloud hoje em dia é um grande diferencial. E aí não precisam saber de todas. E até se vocês... Eu sou sempre meio cético quando eu vejo perfis que tem assim, eu sei Google, AWS, eita, fugiu, Microsoft, Azure, sei todas as ferramentas, sei Data Science. Sim, não dá tempo, né? A vida é muito curta para você saber de verdade de tudo isso. Então, procurem algo que esteja mais em alta, deem uma olhada nas vagas que existem no mercado de análise de dados, né? Procurem, hoje em dia, Azure, se você for procurar uma vaga numa empresa grande, Azure vai ser sempre a principal, porque a maioria das empresas usam Stack Microsoft. Não, eu quero trabalhar em startup, aí você pode talvez trabalhar com GCP ou com AWS. Então, procurem, entendam onde vocês querem chegar, olhem para o mercado, vejam as vagas que existem, escolham alguma coisa e fiquem bons nessa alguma coisa para vocês saberem defender isso numa entrevista de emprego. Né? Porque não adianta ter 500 coisas e o cara vai escolher uma daquelas que é a única que ele quer e talvez não seja que você é tão bom e você vai pagar um mico lá na entrevista. Então, sejam honestos com o conhecimento de vocês, sejam honestos com as limitações de vocês, escolham o que vocês querem, tenham um objetivo e aí vai embora. E é isso. Eu não estou vendo mais perguntas naquela caixa ali. Eu super convido o pessoal que está assistindo de chutar ali aquelas perguntas flash de último minuto. Para encerrar essa conversa, que foi muito bacana, eu adorei, muito obrigada. Eu acho que você trouxeram a maioria dos assuntos que a gente sabe são as coisas que geram maior medo, maior inseguranças para quem vai se inserir logo num mercado novo, com habilidades novas, então, em um tempo tão curto. Eu gostaria de encerrar a conversa falando sobre os layoffs. Foi Halloween, então um pouco de spooky. Como que vocês atravessaram esse período que a gente sabe foi muito conturbado? Atrapalharam vocês? Não atrapalharam nada? Vocês viram experiências? Como que vocês sentem o mercado de hoje? Como que foi para você essa experiência de atravessar a tempestade, o olho do furacão dos layoffs? Eu, particularmente, nem vi isso acontecer e não ouvi os meus colegas de data falarem sobre isso. Eu ouvi alguns colegas dev falarem sobre isso, sei de pessoas de LinkedIn. Não vi muito esse assunto dentro do Levagon e não passei. Dentro de Data Science não passei e não vi a galera passando ao redor. Me parece que cada vez mais a galera precisa de cientista de dados e não menos. Não vi esses layoffs acontecendo. Não sei vocês, galera. Desculpa, pode ir. Não, eu ia falar a mesma coisa. Ainda mais, assim, olhando aqui para o direito, de fato, é o momento, assim, eu tenho muita dificuldade até de encontrar profissionais. Então, o profissional que eu achar, assim, eu tô conversando, existe até uma comunidade que tem crescido dentro do direito, que é a CLOB, que a gente tem falado muito desses assuntos. E como eu falei, né, eu entrei na Levagon, eu recebi uma proposta. 2 anos depois, eu recebi outra proposta. No meu caso, assim, é um profissional muito diferenciado mesmo, que o mercado de trabalho ele precisa. Então, eu quase, assim, até difícil falar se eu conheço mais profissionais, pelo menos na área do direito, que mexam com ciência de dados. Então, para mim, até para outras pessoas que eu conheço, é um mercado que ainda precisa
desses profissionais e profissionais com uma formação boa, que é o que a gente não tem encontrado tanto assim no mercado de trabalho. Eu até entendo um pouco essa sensação coletiva que teve de mais dificuldade agora de se posicionar, né, no mercado. Eu acho que a área está amadurecendo, né? Eu já falei isso, acho que até num outro Alumni Night isso apareceu esse tema. A área está ficando mais madura. Quem contrata hoje conhece mais o que está procurando, né? Então, no passado, eu quero alguém de dados. O que é alguém de dados? Qualquer um que aparecesse falando, eu sei fazer isso e aquilo, beleza, estava contratado. As pessoas foram se especializando e agora quem contrata entende do que está procurando, né? Isso é natural em qualquer área, né? Eu vou dar um exemplo. Eu me formei em 2017 na Faculdade de Engenharia Química e, foi o ano do apocalipse da engenharia química, porque foi ali, eu era estagiário na Braskem, queria ser efetivado, veio a Lava Jato, prendeu o board inteiro executivo da empresa. A empresa parou. Aí a Braskem, que era a empresa que mais contratava engenheiro químico no Brasil, estagnou, a Oxiteno depois foi também vendida, então o mercado químico parou. Só que uma coisa era fato, quando o mercado ficou mais competitivo, cada vez que eu ia numa entrevista, era mais difícil de eu convencer a pessoa que eu era bom. Então, acho que dados agora está passando por isso. A gente está começando a ter um mercado onde antes era muito abundante, todo mundo queria dados, né? Eu quero botar dados aqui, eu quero começar a ter uma área de dados estruturada. Depois o pessoal entrou naquela de, mas isso não está me agregando valor. E aí houveram várias demissões, porque são profissionais caros. E agora o mercado está especializado. Então, quando a pessoa procura alguém, né, ela já chega e fala, olha, o que você domina de fato? Então, para quem não está preparado, o mercado fica mais difícil mesmo. Mas se você chega no mercado preparado, se você continua estudando, se você leva o bootcamp a sério, se você busca sair um pouco da sua zona de conforto, aprender tecnologias que às vezes estão até fora do bootcamp, porque você tem interesse numa área em particular, você quer fazer um projeto em particular, eu acho que para esse tipo de perfil tem muita vaga, sabe? Então, também não entrem com a cabeça de que vai ser molezinha, porque eu já vi muita gente que chegou com essa cabeça e não deu certo. Então, entendam que é um mercado que muita gente quer entrar e por isso a barreira de entrada começa cada vez mais alta. Mas ainda tem oportunidade para muita gente. Só queria trazer esse ponto também para vocês. Assim como o Rafael, também não fui muito afetado por isso. Também não vi muita gente de data science ao meu redor afetada, então não foi um problema assim. Já sabemos que o Caio não sofreu de jeito nenhum. Caio sofreu. Você quer comentar alguma coisa? Você viu a repercussão dos layoffs? Qual é a sua experiência? Olha, eu também não fiquei sabendo de nada específico direto assim. Comigo foi meio que o caminho inverso, né? Eu consegui a minha inserção no mercado nesse mesmo período. Então, compartilho aqui da visão do pessoal. Obrigada. Uma questão geral, só para deixar aqui também, é o seguinte, né? Esses layoffs todos que aconteceram foram de empresas que não estavam prontas para um cenário econômico um pouquinho mais desafiador, né? Hoje o mundo está mais desafiador, né? Os juros nos Estados Unidos está em 5%. Isso daí, sei lá, se a gente pensar um ano e pouco atrás, estava em 1%, 0,5%. Então, todo venture capital, né, que é capital de risco, que estava em empresas muito arrojadas, que ainda não tinham se provado no mercado, fugiu, né? E foram parar em títulos do Tesouro. Né? Você pega a Selic no Brasil, estava 3 e pouquinho há um ano e pouco atrás, agora está em 12,25. Então, se você tem dinheiro, você quer botar numa operação de risco agora, você espera 50% de crescimento ao ano, porque 12% você já tem garantido no Tesouro. E aí, muitas empresas que não tinham saúde financeira e tal, tiveram que se desfazer de vários profissionais, não porque os mesmos não estavam capacitados ou algo assim, mas porque elas não tiveram capacidade de enfrentar isso. Mas a gente vê esses profissionais indo para o mercado e os bons se recolocam em questão de dias, no máximo meses, assim. Então, é um mercado que ainda absorve muita gente, tá? Então, se vocês viram isso acontecendo, aconteceu. E vai acontecer ainda, mas agora deu uma estabilizada porque o Fed parou de subir os juros lá nos Estados Unidos, então as coisas estão
acho que se reestabilizando um pouco agora. Mas é só para vocês saberem que existe esse contexto, e isso é real no mundo. Mas para quem é bom, sempre vai ter oportunidade. Super concordo. Recebemos uma última pergunta do Felipe, que nos convidou a falar mais da carreira de Data Scientist. Ele colocou Data Scientist Analytics, eu acho que ele queria dizer sobre cientista de dados. Conforme vocês progredem na carreira, vocês vão assumir funções mais específicas ou a tendência é virar gestor de um time de dados? Qual é a sua opinião, suas opiniões sobre isso? Vocês continuam crescendo, se especificam na função ou vira gestor de time? Perdão. Eu dando uma opinião, por exemplo, de ponto de vista de quem já foi gestor nessa área e quem hoje não é mais gestor nessa área e que até gosta mais de não ser. Depende das suas aspirações pessoais, tá? Então, assim, você gosta de liderar pessoas? Você gosta de botar a mão na massa ou você prefere ter pessoas boas botando a mão na massa e você quer desenvolver essas pessoas? Isso é a primeira decisão, é pessoal, né? Tem gente que vai dar super certo sendo gestor, tem gente que não, uma escolha de carreira, mas é uma decisão sua, no primeiro ponto. O lado bom dessa área é você pode crescer tecnicamente, você pode virar um tech lead, que vai ter uma gestão técnica no sentido de treinar pessoas e ser um executor mais especializado, que eventualmente vai colocar a mão na massa nos projetos mais complexos, que o resto do time não conseguiria tocar, distribuir atividades. Você pode chegar a ser um baita de um especialista de matemática, então modelos de machine learning para processamento de linguagem natural. Cara, você pode virar um baita especialista, tá trabalhando no Google, ganhando $400 mil ano. Dá para fazer, conforme você for se especializando. Então, ela abre essas portas. É uma carreira que te dá essa oportunidade de decidir. Eu sei que em muitos setores isso não existe. Eu vou dar o exemplo da engenharia química, por exemplo. Se você quiser virar um especialista de engenharia química, dificilmente você vai ter uma oportunidade de sair do Brasil ou trabalhar remoto. Você pode até sair se você quiser, por conta própria, mas dificilmente você vai ser levado a isso. E você vai virar um especialista, um engenheiro sênior, e acabou ali, se você quiser continuar, entendeu? Não tem muito como você continuar crescendo. Você pode trocar para a melhor empresa do mercado, você nunca vai chegar num pagamento que seja, sei lá, 2 vezes o que você ganhava ali naquela sua empresa inicial. Na área de dados, se você for crescendo dentro de empresas mais especializadas e você for se tornando uma referência na área, você pode pegar o seu salário e aumentar em 100 vezes. Né? Não é nenhum absurdo falar nisso, sabe? Anos depois, né, com muito estudo, com muita dedicação, mas é super possível. Então, eu acho que essa é uma das poucas áreas que você tem essa liberdade de falar, eu não quero ser gestor. Mas, se você quiser, você pode ser também. Então, é só para te dizer, talvez você já tenha essa visão, né? Acho que o Felipe que perguntou, de que, eu não consigo crescer mais porque eu não quero ser gestor e tal. É uma área que te dá essa liberdade de tomar essa decisão por conta própria, só trazendo essa visão. Outras opiniões a respeito? Eu posso trazer também, acho que uma visão aqui, pelo menos da estrutura, principalmente em questão do escritório. A gente tem uma progressão de carreira um pouco diferente, obviamente, pensando aqui como escritório. Então, uma coisa que eu já entendi que eu nunca vou parar de fazer é a parte de programação, então eu acabo sempre fazendo. Mas eu acho que ao longo do tempo, algo que eu fui também ganhando mais funções, como acho que foi falado, de revisar trabalhos, principalmente resultados. Então, você passa a fazer mais revisões e aí parece que você tem que refazer, às vezes você tem que refazer tudo para conseguir revisar algo. Outras coisas que hoje em dia me demandam muito. Ideias novas, soluções novas. Então, desde trazer uma solução nova a coordenar um projeto novo. Eu vou até aqui falar um pouquinho até de um projeto que até ganhou um prêmio, que a gente acabou de fazer um projeto, chama TF Ayla, que é com a inteligência do chat GPT.
não é um projeto que eu participei na parte de desenvolvimento da solução, mas é um projeto que eu coordenei. E quando eu estava nessa coordenação, tudo, desde marcar reunião até entender quais que são as características que eu preciso colocar na minha temperatura da codificação da minha API, até a experiência para quem eu estava desenvolvendo esse projeto. Então, eu acabo, assim, pegando as duas pontas. Então, hoje em dia, eu acho que eu tenho mais funções, com toda certeza. E hoje em dia, a que eu menos gosto, com certeza, é a de revisão. Principalmente revisar resultados. É muito difícil. Ok, eu acho que já chegou ao fim desse encontro. Eu gostaria de encerrar com uma palavra de vocês, se vocês têm uma dica, o que vocês querem compartilhar em um momento. Eu posso começar aqui, eu tô com um pouquinho de horário, então vou começar e vou sair, vou pedir licença para vocês. O que eu posso dizer, principalmente para vocês, gente, se joga, tá? Porque vocês têm a metodologia, vocês têm a comunidade internacional, vocês têm uma galera bacana, vocês têm suporte, vocês já viram que deu certo para um monte de gente. A única coisa que ninguém pode fazer por você é a sua parte. Então, eu acho que é isso. Faz sua parte, entra, quebra a cabeça, todo mundo aqui quebrou a cabeça, normal. Não vai ser fácil, mas vai ser recompensador. Eu digo não só pela galera aqui, por nós 5 que estamos, mas por todo mundo que eu converso aí da comunidade. Eu confesso real que eu até agora não vi alguém das centenas de pessoas que eu já conversei falando não valeu a pena. Então, vale a pena. É só pagar o preço e fazer acontecer. É isso que eu tenho a dizer, galera. Obrigado pela companhia de todos, boa noite e foi um prazer. Quem quiser adicionar aí, a gente vai trocando também. É sempre um prazer. Boa noite, Rafael. Obrigada. Um abraço. Valeu, gente. Posso dar só algumas palavras finais também. Acho que é legal falar. Assim, é um investimento alto, né? O Bootcamp. Ele é um investimento alto, não só financeiro, mas do seu tempo, que é uma das coisas mais preciosas. Eu já vi pessoas que fizeram num momento de vida difícil, onde para isso tinham que abdicar de estar com a família, com filhos, por conta do horário, do part-time. Então, pensem muito sobre se vocês querem pagar esse preço. Eu acho que essa é uma reflexão que eu sempre dou antes do Bootcamp para todo mundo que eu converso. Você está disposto? Porque depois que você tomar essa decisão, que você entrar no Bootcamp, tivesse o primeiro dia de aula, você assumir um compromisso, né, com o seu futuro, com a sua família, de dedicação, com o seu tempo, com o seu dinheiro. Então, assim, eu sempre falo, antes de fazer qualquer coisa no impulso, pensa bem, pondera se você está pronto para isso, se é a hora. E se você entende que você toma a decisão quando você está com vontade também, porque eu já vi muita gente que fala assim, eu acho que é isso que eu quero e tal, mas eu vou fazer isso outra hora, porque agora... Então, e nunca faz. Então, assim, pensa bem, analisa, pondera a sua vida, não só o seu dinheiro, mas a sua vida. Decidiu, veste a camisa, você vai perder seu sábado, você vai perder seu domingo, vão ser 4 meses que você vai ficar cansado. Alinha isso com o seu gestor na sua empresa, se você for fazer, avisa, olha, eu vou estar fazendo um treinamento que pode eventualmente me deixar um pouquinho mais cansado e tal. Entende o seu momento de vida, né, para que isso não gere uma frustração em você. E aí, depois que sair do Bootcamp, assim, o Levagon ele pode te ajudar até a semana de carreira, sabe? Até ali o Levagon ele te ajuda como instituição. Depois dali ele te ajuda como lastro, né? Porque uma vez que você se formou no Levagon, você carrega o mesmo diploma que muita gente que fez coisas muito bacanas, que deu super certo no mercado e que são referências, às vezes, em várias áreas. Então, até aí, o Levagon vai poder te ajudar. Mas o resto depende de vocês. Então, eu já vi gente que encarou esse desafio muito bem, que teve muitos nãos e quando teve o sim, só foi para frente, sabe?
Eu vou dar o meu exemplo ali, eu estava super ansioso, pô, imagina, eu estava ali numa posição bacana para falar para a família, ó, vou me demitir para terminar o bootcamp, falei, vou fugir um pouco da cidade, fui para casa de campo dos meus pais, em Teresópolis, fiquei estudando de lá por 2 meses, virando noite, fazendo projeto, gravando vídeo, criei um set de filmagem, até hoje eu tenho as coisas, o microfone, tá? Então, assim, me preparei, sabe? E eu entendi que só ia acontecer se eu, de fato, fosse o responsável pelo meu sucesso, né? Que ninguém ia conseguir me dar vaga, ninguém ia conseguir me botar numa empresa. E aí, quando você veste essa camisa, você pode levar 300 nãos que você vai continuar procurando um sim, sabe? Então, eu todo dia me inscrevia em 100 vagas de emprego naquele site, só apertava enviar, 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 enviar. E aí, 5 delas geraram frutos e eu pude tomar a decisão, escolher a que melhor encaixou no meu perfil. Então, assim, entendam que até o documento, né, que é a formação de vocês e a semana de carreiras vai ser o Levagon. Mas vocês vão ter que ser os protagonistas desse processo inteiro. Desde se dedicar desde o início, de se preparar com um LinkedIn organizado, de pensar em como vocês vão fazer o portfólio de vocês, de saber comunicar o quão bom vocês são. Então, é isso. A reflexão que fica é assim, esteja preparado para essa jornada, né? Se você não se sente preparado, pense e veja se é a decisão correta. E eu acho que foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. Então, assim, eu gosto de dar esse meu relato pessoal também. Mas não foi fácil. E não vai ser para ninguém aí que estiver tentando, em todos os sentidos. Eu faço coro porque o pessoal já falou. Eu acho que se eu pudesse sintetizar, eu diria para extrair ao máximo do bootcamp. E eu não estou falando aqui para ficar que nem um doido varando madrugada adentro, tipo, tô falando da minha experiência no full time, né? E assim, é uma maratona que você precisa administrar o ritmo. Então, cara, extrai o máximo das aulas, entrega tudo nos desafios, nas coisas que você tem para fazer, mas também se alimentar bem, investir nas amizades que você faz no bootcamp, dormir bem, porque exige bastante energia. Chegava na sexta, no happy hour, eu ficava sentado na cadeira, meio morto. Mas, assim, é isso, extrair o máximo no sentido saudável da coisa, né? De extrair o máximo do que é bom e se preparar e estar no seu melhor, porque depois, quando passa, você quer olhar para trás e falar, caraca, poxa, valeu a pena, assim, eu realmente fiz valer esse momento, porque eu particularmente, eu olho para o meu bootcamp e vejo como um daqueles momentos muito bons da sua vida, que depois você olha para trás e fala, caraca, pô, isso foi muito bom. Então, em todos os sentidos. Então, cara, vive bem esse momento, tenha consciência de que você está vivendo um negócio especial, um negócio que abre portas, oportunidades, e dá o máximo e se cuida também, porque é importante estar em boas condições para fazer o... Eu imagino que o part-time também exija bastante, mas acho que são estilos um pouco diferentes, né? Eu falo um pouco da minha experiência no full-time. O full-time só Mas não é fácil. o full-time só de você já estar lá acordado todo dia. Isso já não é saudável. Pois 4 semanas meio saudáveis. O part-time são 4 meses e meio. Então, se não ficar saudável, você morre. O full time teve, assim, no final, parecia que eu vivia mais na Levagun do que na minha casa. Mas era muito legal, eu acho que até complementando um pouco o que o Caio falou, principalmente no full time, que você está ali o tempo inteiro, os seus colegas viram amigos mesmo, né? Porque, gente, é difícil para todo mundo. E tá todo mundo ali para se apoiar, principalmente que as dinâmicas da parte de atividade, ela requer que você faça atividade com todos da sala, então você vai conhecer todo mundo, não adianta você colar só em um amiguinho, você vai ter que fazer a dinâmica com todo mundo. E eu acho que, além do que eles já falaram, se eu puder dar uma dica até, ou uma recomendação, assistam os conteúdos da Levagun que tem no YouTube. Tem vários workshops. Eu não sei se vocês salvam
as apresentações dos projetos, mas tem as apresentações de projetos de dados, porque eu acho que às vezes a gente fica meio perdido do que a gente vai fazer, né? Tipo, aonde eu vou encaixar isso? E nos projetos tem várias ideias super legais, tanto ideias mais comerciais, quanto ideias mais teóricas, que seriam ali mais para um lado educacional. Então, se antes você está meio na dúvida, não sabe o que fazer, dá uma olhada nesse conteúdo, dá uma olhada em relatórios de análise de dados, tem muita coisa para vocês entenderem como que o mercado tem publicado essas análises. E outra coisa que eu acho que me salvou o curso inteiro é o GitHub, né? Então tem tipo scripts de modelos e tudo muito bem detalhado, muito bem documentado. Então ali você consegue entender um pouquinho do que você vai ver no curso, ou aonde você vai chegar, né, no final, o que você vai produzir. Sim, eu confirmo que todos os Demo Days dos 3 cursos, Web Dev, Ciência de Dados, Análise de Dados, são sistematicamente gravados no YouTube. Vocês têm uma quantidade de ideias lá quase infinita, porque a gente começou a gravar anos atrás. Então, de fato, se vocês estão, assim, faltam inspiração, mesmo que os alunos agora... Eu vi alguns dos meus alunos de Data Analytics participando, eles já passaram pelo Pitch Night, eles já escolheram um sujeito, um assunto de projeto. Pode servir sempre para o futuro, né? Fica lá para a vida. Até que o YouTube cancele as assinaturas, né? Mas não vai ser amanhã. Se vocês forem curiosos, vocês vão achar todos nós lá. Cada um em seu projeto. De fato. Bom, deixa eu, só para falar rapidinho também que eu estou com horário, agradecer a oportunidade de falar, todo mundo já falou tudo. Quem quiser procurar no LinkedIn, estou disponível e recomendo muito o curso, acho que tudo já foi dito aí, não tem muito mais que acrescentar. Obrigado. Obrigada, Francisco. De fato, eu coloquei os perfis de todo mundo no LinkedIn. Quem não adicionou ainda, correm adicionar toda essa galera bacana que o networking começa hoje. Super agradeço a todo mundo pela presença. Foi legal demais. Adorei as intervenções. Espero que vocês também gostaram de voltar. Vocês estão sempre bem-vindos a casa, não vocês sabem já. E eu já vou liberar todo mundo, que a gente ultrapassou o horário de 20 minutos. Boa noite para todo mundo, foi um grande prazer para mim e com certeza pelo público também, para as pessoas que nos assistem. Então, mais uma obrigada e uma boa noite para todo mundo. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.